O mangá de Demon Slayer terminou em 2020 e nós fãs estamos pedindo por mais conteúdo dessa obra incrível desde então. Demon Slayer tem um universo gigantesco e mistérios que poderiam ser explorados com facilidade, e embora alguns spin-offs do mangá já tenham sido publicados, ainda existem muitas possibilidades e cenários que poderiam ser explorados para serem adaptados em histórias futuras, e por que não adaptações para anime também. Por isso, nesse vídeo a gente vai explorar 15 histórias derivadas que Demon Slayer poderia expandir e assim aumentar ainda mais o universo da obra. E o melhor, traria muito dinheiro para o bolso dos chefões. E é claro, agradaria muito o público. E eu posso garantir que até o final desse vídeo você certamente se interessará pelo menos por algumas dessas histórias derivadas da obra. Por isso, quando o vídeo terminar, eu quero ver você comentando qual dessas histórias derivadas do mangá você mais gostaria de ver. Não se esqueça também de deixar o seu poderosíssimo like no vídeo e se inscrever no canal, vai me ajudar bastante. Tamo junto! História derivada número 1, intitulada de Origens. Essa seria a história completa do pai de Tanjiro, o Tanjuro, que teve o seu falecido fim causado por uma doença misteriosa. Sabemos que ele teria um grande potencial para se tornar um caçador de Onis, afinal ele possuía a marca dos caçadores de Onis, e fora isso ele também tinha todas as outras habilidades dos caçadores. E é claro, nessa história poderíamos ver a sua vida, suas lutas e a sua jornada enquanto ele praticava a dança da Hinokami Kagura. Além disso, seria interessante ver a extensão total de seus poderes sem sua doença o debilitando. História derivada número 2, intitulada de A Era Anterior dos Hashiras. Imagina uma história concentrada de batalhas e lutas épicas dos pilares anteriores. Os protagonistas com certeza seriam Shinjuro, o pai bebum de Rengoku, o Rokodaki e o Kawajima, o instrutor de Zenitsu. Fora a entrada de novos pilares como Kanae, a irmã de Shinobu. Seria muito interessante ver as lutas que Shinjuro teve antes da sua decadência, bem como o resto dos pilares que não nos foram apresentados, aqueles que foram mortos na batalha. Imagina como seria épico ver os pilares em seus auges, lutando e ao mesmo tempo tendo que lidar enquanto testemunhavam seus amigos e colegas sendo mortos diante deles, enquanto lentamente percebem o grande abismo entre eles e os demônios da Elite, levando-os à depressão e desespero. Isso daria um contexto que ajudaria a entender melhor como Shinjuro se tornou um homem deprimido e alcoólatra como conhecemos hoje, nada parecido com o seu eu anterior, que era sim muito poderoso, até mais que seu próprio filho Rengoku, que teve o seu treinamento incompleto e já era muito forte, sendo capaz de segurar a casa no trem infinito. Poderia ser uma história agridoce, sabendo que essa geração falhou em derrotar o Rei Demônio e no processo perdeu muitos de seus camaradas, mas por outro lado, eles passaram com sucesso o bastão para a próxima geração de caçadores de demônios, sendo eles aqueles que treinariam a sua nova geração, no fim tendo eles um papel crucial para que os humanos pudessem finalmente derrotar os Onis. Essa história terminaria no ponto em que Kamado Tanjiro conheceria o Rokodaki e começaria o seu treinamento. História derivada número 3, os Luz Superiores Anteriores. Em Demon Slayer foi dito que os 12 Kizukis não mudaram por mais de 100 anos, mas isso significa que eles mudaram em algum momento, certo? Quem eram esses Onis anteriores? Como eram suas histórias? O que aconteceu com eles? Quem os matou? Muzan foi quem os matou? Se sim, por quê? Ou foi feito por um caçador de Onis que fosse forte o suficiente para realizar esse feito notável? Bom, seríamos apresentados a mais um protagonista principal super poderoso e testemunharíamos a sua jornada e lutas contra os Luz Superiores de antigamente. A história poderia terminar com a sua morte trágica, seja morrendo como um lutador orgulhoso no campo de batalha ou como um velho sentindo que falhou em seu propósito de vida. Ambos finais trágicos, mas poderiam se encaixar no tema de Demon Slayer, que honestamente nunca foi sobre sol e arco-íris. Pessoas morrem, coisas ruins infelizmente acontecem na vida, e essa história poderia muito bem nos lembrar disso. E já que estamos falando dos Luz Superiores, se liga nesses action figures lindíssimos. Os detalhes são impressionantes. Você pode colocar em qualquer lugar que vai ser o grande destaque do ambiente. Tem todos os seus Luz favoritos de Demon Slayer, desde o Akaza, a Daki, que por sinal tá lindíssimo
lindíssima como sempre. Se você quer garantir o seu, clica no link da descrição e usa o cupom Otaku Prime na sua primeira compra para já garantir os seus 10% de desconto. E um verdadeiro fã de anime definitivamente não perderia essa oferta. Então, clica agora mesmo na descrição. História derivada número 4. Aparece outro rei demônio no futuro. Isso poderia acontecer de diversas maneiras, mas o ponto é que uma nova geração de caçadores Jonis é convocada para derrotar o novo rei demônio. E quem seriam os convocados? Obviamente os descendentes daqueles que mataram o Muzan na linha original. Seria épico, principalmente em um cenário onde teríamos a tecnologia presente, desde aviões a carros. Então, imagina uma luta contra um Lua superior dentro de um avião que estaria prestes a cair, enquanto dois seguram o Lua superior e os outros dois ajudam as pessoas a se salvar e as protegem dos ataques do Oni. Imagina como essa cena seria épica. Poderíamos ter Onis infiltrados na polícia, exército, coisa de alta patente mesmo, talvez até comandando o país nas escondidas, sem que ninguém soubesse, colocando assim todas as forças do país para prender os nossos heróis do futuro que estão totalmente em desvantagem nessa história, porque estão em menor número e também não tendo tanto conhecimento assim sobre as técnicas que se dissiparam durante a história. Daqui em diante, os resultados possíveis seriam inúmeros. Os criadores poderiam escrever essa história como quisessem, mas eu tenho a sensação de que esse novo rei demônio poderia ser terrivelmente próximo a Rihanna, em vez de Michael Jackson. Brincadeiras à parte, vamos continuar. História número 5. Muzan e toda sua trajetória até o encontro com o Tanjiro. Muitos poderiam dizer, não sei como isso poderia ser interessante. Bem, se feito adequadamente, poderíamos testemunhar a evolução de Muzan, como um humano comum que se tornou o personagem mais implacável e malévolo do anime. Se feito adequadamente, poderíamos ter mais um spin-off de sucesso em nossas mãos, quem sabe. História derivada número 6. A história de Orichi. Testemunhamos um pouco de seu passado na história canônica até agora, mas posso dizer com confiança que falo em nome de todos os fãs de Demon Slayer quando digo que todos nós adoraríamos ver mais desse personagem incrível. Isso poderia ser uma pequena adaptação de anime, já que conhecemos um pouco de sua vida, mas imagine como seria épica as cenas de luta. Orichi seria algo como o Saitama nesse universo, só que uma versão mais séria, é claro. Ninguém seria capaz de sequer tocá-lo. História derivada número 7. A história de Kokushibo. Assim como Orichi, Kokushibo, apesar de ser um vilão, também é muito amado pelos fãs. Como resultado, um anime e mangá curto nos dando mais conteúdo sobre a sua vida seria definitivamente mais do que bem-vindo. Afinal de contas, Kokushibo, desde que Orichi morreu, ele ainda continuou vivo e enfrentando também vários outros caçadores Jonis, até mesmo Hashiras. Então, imagina ver a trajetória dele inteira até os dias atuais. História derivada número 8. Os renegados da corporação de caçadores Jonis. Aqui poderíamos descobrir que existiria um submundo que não havíamos conhecido antes. Um submundo sombrio de caçadores de demônios, renegados que operam à margem da sociedade. Estes seriam chamados de exilados. Um grupo de indivíduos que foram banidos das fileiras dos caçadores Jonis por uma série de razões, desde quebrar códigos de conduta até desafiar as autoridades. O líder com certeza deveria ser um ex-pilar que foi despojado de seu título devido a acusações de traição. E determinado a continuar sua luta contra os demônios, ele reuniria um grupo de indivíduos desiludidos e destemidos para formar a Liga dos Caçadores Jonis Renegados. Esse grupo poderia ser formado por pessoas que forem justamente acusadas de crimes que não cometeram, agora buscando limpar os seus nomes e restaurar a sua honra como espadachim. Poderíamos até ver novos estilos de respiração sendo criados e desenvolvidos, mas sendo esquecidos por causa que não conseguiram passar o bastão adiante, mas que fizeram um grande progresso na luta contra os Onis. Quem sabe poderiam ser esses caçadores de quem o Buyashiki havia falado que derrotaram um Lua superior, sendo que só 100 anos depois foi derrotado um novo Lua superior, que seria Gyutaro. O material para essa obra é imenso. História derivada número 9. A ascensão dos caçadores de demônios mercenários. Acompanhar um grupo de caçadores Jonis mercenários que aceitam contratos em troca de recompensas, navegando por um mundo moralmente cinzento e cheio de perigo. Seria muito interessante, pois como eu já havia falado, Demon Slayer não é muito um mar de arco-íris, e ter anti-heróis seria uma coisa incrivelmente da hora, que incrementaria muito a história. História derivada número 10. Nossa história continua
continuaria alguns séculos após a linha do tempo original de Demon Slayer. Durante essa linha do tempo não existem mais demônios, mas as formas de respiração ainda existem. Poderia haver uma reviravolta nos eventos, como em Attack on Titan, onde todos pensávamos que os inimigos seriam demônios novamente, mas acaba sendo apenas mais um caso de conflito entre humanos lutando uns contra os outros. Os humanos estariam usando formas de respiração para lutar entre si e meio que vai contra o nome Demon Slayer, já que não haveria demônios, mas ainda assim seria uma história bem interessante. História derivada número 11, demônios aparecem novamente no futuro. Nessa história, alguém descobre como Muzan foi criado pela primeira vez e decide criar múltiplos Onis mais uma vez. Esse alguém poderia ser um médico, ou talvez apenas uma pessoa má. Ele poderia fazer isso em seus esforços para encontrar uma cura para doenças, seja para ele ou para um membro de sua família, e de alguma forma cometer um erro que permitiria que esses demônios escapassem de seu controle, ou simplesmente criar demônios porque ele é mau e quer ver o mundo queimar. Algumas pessoas não procuram nenhum motivo lógico. Elas não podem ser compradas, convencidas ou fazer negócios. Às vezes o homem só quer ver o mundo todo em chamas. E se você achou que um rei demônio já era um problema, imagina o que aconteceria se múltiplos deles coexistissem ao mesmo tempo. Dada a arrogância, eles definitivamente lutariam entre si, ou os mais fortes criariam grupos de demônios e estariam no comando deles. Os demônios estariam lutando entre si, mas com certeza os humanos entrariam no meio disso. O mundo seria lançado no caos, mas nessa era poderia nascer um menino que é exatamente como Yorite. As profecias falavam sobre um herói que nasceria portando uma marca de caçador de Onis, e esse garoto lideraria sua geração em sua jornada para livrar o mundo dos Onis mais uma vez. História derivada número 12. Inosuke descobrindo sobre o mundo, sem lutas, talvez algumas brigas de bar super engraçadas. Essa jornada focaria em Inosuke viajando com seus amigos ou até mesmo com a sua amada Aoi pelo mundo. E vocês sabem como o Inosuke é, ele é feito para ser um tipo caipira na cidade grande. Até então, ele só vivia na montanha e não sabia como as coisas eram fora de lá. Ao partir em uma jornada, ele começou a conhecer mais do mundo e nos foi apresentada com a sua imensa falta de sabedoria. Quando ele viu um trem pela primeira vez, aquela cena me matou de rir. Então imagina o Inosuke descobrindo mais sobre o mundo e tentando aprender as coisas logo depois que a jornada de Demon Slayer acabou. Seria simplesmente hilário. E história derivada número 13, a história de fundo de Rengoku. Essa história já existe como um spin-off do mangá, então acredito que seria ótimo se um dia o conteúdo desse mangá também fosse animado, especialmente pelo fato de que Rengoku está entre os favoritos dos fãs e pelo fato de não podermos ter aproveitado ele por muito tempo, já que ele foi morto por acaso. E eu acho que o Rengoku foi um dos personagens mais injustiçados da série, na boa mesmo. Estou bastante certo de que essa adaptação de anime seria muito bem recebida e aclamada pelos fãs. História derivada número 14, a história de fundo de Tomioka. Essa história também já existe como um spin-off de mangá e eu acredito que ela também poderia ser animada, acrescentando, é claro, cenas extras. Quero dizer, o produtor acertou em cheio ao produzir Demon Slayer, então eu acredito que eles não perderiam a oportunidade de lucrar ainda mais com o anime. Além disso, eles bem que poderiam fazer o Tomioka ter um amigo, né? Histórias derivadas número 15, cenários de e se alternativos. As possibilidades são infinitas e, sinceramente, algumas delas poderiam ser extremamente agradáveis. A Marvel tem uma série de quadrinhos com esse nome e, sério, dá muito certo, porque todos nós já pensamos muito sobre o que poderia ter acontecido se algo fosse diferente, como por exemplo, e se a Nezuko fosse humana em vez de Tanjiro, e Tanjiro fosse o Oni aqui. Você conseguiria imaginar isso? Bem, se não, clica nesse vídeo onde eu te mostro o que aconteceria, você vai se surpreender aqui. Então não esqueça de deixar o like nesse vídeo e, é claro, comenta qual foi o melhor spin-off aqui, e eu te vejo lá.